Levando em consideração a impossibilidade momentânea de nos reunirmos para juntos cultuar a Deus, a oportunidade tecnológica de aproximação e rápida comunicação, a capacidade de cada família, seguindo o mesmo roteiro e ouvindo a mesma exposição, celebrar culto ao único Deus, segundo os ditames da palavra, visto que nem todos têm o dom da pregação e, do mesmo modo, não muitos foram chamados ao sagrado ministério, convém que nos reunamos para ouvir a exposição gravada de um trecho das Escrituras. Lucas 12, 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Vamos orar? Santo Deus, abençoa-nos nesta exposição, clarifica aos nossos corações estas palavras e nos ajuda a crer nas verdades aqui ensinadas. Em nome de Cristo pedimos isso. Amém. Os versos lidos fazem parte de uma seção maior. Parece certo insistir que essas palavras de Jesus foram ditas na metade final do seu ministério terreno, quando ele estava nas proximidades de Jerusalém pregando acerca do reino. O que corresponde a uma grande seção do livro de Lucas, que vai da metade do capítulo 9, quando Cristo manifesta determinação quanto à cruz, sua morte e ressurreição, até o início do 19, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No contexto mais próximo, capítulo 12, há uma série de ensinos de Cristo que Lucas registra como contínuos e podem ser encontrados em diferentes momentos registrados no Evangelho de Mateus, quer seja no Sermão do Monte, capítulos 5 a 7, ou no Envio dos 12, capítulo 10, ou ainda no Sermão Profético do capítulo 24. Em específico, há uma ligação temática entre cada um desses ensinamentos que tratam das necessidades naturais, questões corriqueiras do dia a dia e sobre qual deve ser a nossa verdadeira preocupação. Observe comigo como esses versos se relacionam com as outras partes do capítulo 12, a fim de compreender a profundidade das palavras de Cristo. A primeira observação é quanto ao vocativo, qual de vós, que abre as instruções de Jesus, as quais estamos analisando. Nesses versos, essa expressão tem a função de chamar, invocar, interpelar, de pedir algum tipo de explicação ou resposta. Lá no verso 22, fica absolutamente claro que ao dar as instruções, das quais fazem parte esses versos destacados, Jesus dirigiu-se especificamente aos seus discípulos. E se você voltar ao verso 1 deste capítulo, verá que o bom mestre tinha como seu público-alvo, nas palavras de Lucas, antes de tudo, os seus discípulos. Pode parecer sem muita importância definir exatamente os destinatários do ensino de Jesus, mas a verdade é que ele alerta os seus discípulos, quer seja do risco da hipocrisia farisaica, ou da sede por fama, ou ainda contra as preocupações materiais do agora e do amanhã. Em especial, aqui Jesus se volta para a igreja, os seus, ao contrário de quando diz as multidões, verso 15 e 16, ou até mesmo quando confronta diretamente alguém dentre a multidão, verso 13. As muitas lições compreendidas nessa passagem são especificamente apresentadas para o cristão, para mim e para você. A razão aqui da fala de Cristo é sua igreja, seu povo, seus discípulos. Ele não está preocupado com todas as pessoas da terra. Não está dando orientações difusas e gerais de como viver bem apesar da pandemia. Não faz parte da agenda de Cristo atender às fomes, preocupações e desilusões mundanas. Ele não é o melhor psicólogo da terra ou, nessas horas difíceis, um ombro amigo. Não, Cristo não está preocupado com todo mundo. É sua igreja, sua noiva, o seu grande amor pelo qual ele até morreu, o alvo de suas palavras. E se você não se aproximar dele, consciente dessa verdade e de sua autoridade majestosa, jamais vai receber o presente do crescimento da fé. Não são palavras para aquecer o seu coração. São verdades que desnudam a nossa alma e golpeiam a nossa consciência e devem nos fazer admitir nossos erros. Mas em contrapartida, tal noção, ele se dirigir nesse trecho, especialmente para o seu povo, deve nos encher da mais profunda alegria ao percebermos que no meio de multidões, Deus trata individualmente com cada um de seus filhos, pesa as dores, consola as lágrimas, ouve com atenção cada petição. Não somos tratados em lote, no coletivo, e embora sejamos seu rebanho,
sabemos que o bom pastor há de buscar cada uma de suas ovelhas, mesmo que momentaneamente perdidas. Outra observação é quanto à primeira oração do período composto, que forma o verso 25, a expressão por ansioso que seja. Nessa frase, há um termo muito importante para a nossa compreensão, meriminal, traduzido nessa passagem, em nossa versão comum, com as expressões ansioso que esteja e mais à frente, por andais ansiosos. Aparece nos escritos de Lucas pelo menos em 3 outros capítulos. Capítulo 8, 14, a semente que caiu entre os espinhos, que na explicação da parábola dada pelo próprio Cristo são os que ouviram o Evangelho e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, meriminal, riquezas e deleites da vida, que por fim seus frutos não chegaram a amadurecer. No capítulo 10, 41, o termo aparece quando o Senhor responde a Marta, andas inquieta, meriminal. Ou ainda no capítulo 21, verso 34, quando Cristo diz, acautelai-vos, que o vosso coração fique sobrecarregado com as preocupações, meriminal, deste mundo. Enfim, nas mais de 20 vezes que o termo é usado no Novo Testamento, sempre exprime ideias como preocupação, inquietação e ansiedade, num sentido ruim, apreensão e nervosismo. Não é possível pensar que o termo aponte para o cuidado num sentido positivo, de zelo ou responsabilidade. Ainda uma outra observação é quanto à segunda oração deste período composto, o verso 25. Pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Há 2 termos nessa frase que devem ser compreendidos inicialmente. O primeiro é côvado, no original, cúbito, uma medida da antiguidade que provavelmente equivalia a pouco menos de 50 centímetros. É muito utilizado no texto sagrado, aparece em diversos momentos, seria mais ou menos a antiga medida padrão de comprimento, como hoje é o sistema métrico. Seu uso aqui é meramente incidental, serve para nominar uma medida que o texto fala, nada mais. O segundo termo é um pouco mais complexo, eliquia, referindo-se à estatura ou comprimento. E na passagem é traduzido como curso de sua vida. Esse termo aparece em 2 outras passagens do Evangelho de Lucas. No capítulo 2, 52, se refere ao crescimento físico de Jesus. A ideia é apontar que ele se desenvolvia fisicamente. Tem a ver com compleição, com o crescimento do corpo. No capítulo 19, 3, literalmente se referindo à altura de Zaqueu. Ele era um homem de pequena estatura. Em outras 4 de 6 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, ele sempre está ligado à altura física. Mas em Hebreus 11, 11, o termo aponta a idade avançada de Sara. Em Efésios 4,13, talvez o uso mais interessante, a igreja é chamada para crescer na estatura, eliquia de Cristo, que certamente não significa altura ou idade. Não é por outra razão que os especialistas traduziram essa passagem, observando todo o contexto como curso da vida. Juntando esses 2 termos, essa parte do verso expressa algo como a ideia de acrescentar mesmo uma pequena fração às muitas idas e vindas da vida, em dilatar seu tempo aqui, em conseguir mudar, mesmo que apenas detalhes sobre o dia da própria morte, ou alterar só um pouquinho alguma coisa da sua vida. Mas note, não é do seu jeito de viver, mas da própria vida. No todo, parece certo insistir em dizer: quem, por mais preocupado que esteja, por mais angustiado, nervoso ou inquieto, vai conseguir acrescentar alguns minutos à sua vida? Quem pode controlar as situações e conseguir de fato alterar, mesmo que apenas um pouco, o tempo de vida que dispõe? E por fim temos a 4ª observação acerca de outro período composto, o verso 26 por inteiro. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Note, o termo se é uma condicionante e o portanto uma conjunção conclusiva. Logo, Cristo está afirmando, a partir da verdade evidenciada no verso anterior, uma conclusão ou um fechamento óbvio e lógico em seus ensinos. Ou seja, se você não consegue, por mais que você esteja agoniado, nervoso ou inquieto, alterar de modo significativo detalhes menos importantes na sua vida, para que sofrer de preocupação com os problemas realmente grandes? E se parássemos aqui, teríamos grande fonte de instrução e ensino direto, como se Jesus dissesse: pare de sofrer por antecedência, sua agitação não fará diferença alguma nas coisas que estão acontecendo. Então, para que todo esse nervosismo?
E numa rápida aplicação para os nossos dias, talvez devêssemos dizer: calma, você não tem como acabar de vez com o vírus da China. Então, por que quase morrer de preocupação com esse isolamento? Você nem é médico infectologista, nem ministro da economia. Pare de sofrer pelo que você não pode mudar. Mas a verdade é que esses versos, e o capítulo 12, onde eles estão inseridos, não servem apenas como uma calma voz no meio do caos. Jesus não estava falando sobre assuntos de sua época, da geopolítica da Palestina ou da mortandade de judeus no Império Romano, ou ainda garantindo que seus discípulos estariam livres de determinadas dificuldades. Há uma lição muito mais útil que a mera tranquilização para nós aqui no Brasil, em Boa Vista, frente às ondas do coronavírus e da recessão econômica. Mas para entender exatamente o que Jesus quer nos ensinar aqui, quero observar a ilustração presente nos versos 16 a 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O ensino parece ser óbvio. Confiar nos bens materiais é um erro espiritual que só pode ser comparado à loucura. É também bastante óbvio que a repreenda do mestre não é quanto a ter recursos neste mundo, mas estar tranquilo confiando nessas provisões, em colocar sua vida alicerçada nos recursos financeiros que eventualmente se possa ter. Mas antes de você se sentir livre desse puxão de orelha, dizendo: isso não é para mim, eu não tenho bem nenhum, só a minha saúde para trabalhar, percebeu que a parábola literalmente lança luz sobre onde está a nossa confiança? Quem tem a nossa atenção? Quem realmente é o foco da nossa vida? Jesus contou essa parábola para exemplificar que as nossas inquietações devem ser para com as coisas do alto, onde de fato deve estar a nossa maior preocupação. Observe o verso 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Percebe? O rico se perturba por ter muitos bens, não sabe nem onde guardar tudo o que tem. Fica com medo de ser roubado, da quebra da bolsa e loucamente confia nos muitos terrenos, carros e joias que possui. Mas o pobre sonha em ficar rico e deixa-se perder nos desvaneios, literalmente dizendo: quando eu for rico, ou se eu fosse rico, lançando tudo num futuro baseado no dinheiro que ele deseja ter, quando não age mesmo de forma ilícita para tentar garantir os seus recursos. E nisso todos nós depositamos nossa confiança na coisa errada. O dinheiro, o trabalho e até a saúde não se constituem segurança verdadeira para nós. A verdade é que nós somos, por causa da nossa natureza caída, ansiosos. E não pense que é só por falta de fé. Isso tem a ver com idolatria, egolatria, eulatria. Nos desesperamos frente às situações da vida porque a nossa autoimagem é atacada, quando literalmente percebemos o quanto somos frágeis e incapazes, quanto somos arrastados de um lado para outro pelas confusões do dia a dia, quanto as nossas decisões, ações, preparações são totalmente inúteis frente às ameaças que se erguem contra nós. Não há muito o que dizer, nossas preocupações, as tentativas de controlar tudo, a correria do dia a dia e a nossa dedicação em resolver aquilo que não temos poder de resolver tem roubado nosso coração e mente. Devemos nos arrepender de confiar em qualquer outra coisa, pessoa ou poder, que não o único Deus, porque é como Jesus disse lá no verso 34, de modo direto: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por fim, é importante frisar, Cristo não elogiou a negligência, não nos ensinou a sermos irresponsáveis e nem quer que sejamos em algum nível mendigos, como se houvesse virtude em ser pobre. Jesus não está se opondo a assumir uma vida cuidadosa e responsável. Note Lucas 14, 28 ou Mateus 10, 16.
Fazer planos não é necessariamente errado. Provérbios 16:1 ou Hebreus 6:3 ou Tiago 4:15 deixam isso claro. Não, ele apenas ensinou que alimento, roupa, moradia, enfim, o mínimo que você precisa aqui para viver não devem constituir sua principal preocupação. Isso é muito diferente de dizer que temos um cartão de crédito ilimitado bancado por Jesus para fazer tudo o que quisermos, que no fim ele paga a conta. Afinal, somos filhos do rei, cabeça e não cauda. Lembre-se, não devemos tentar a Deus nos arriscando na expectativa de que ele não permitirá que nossos pés vacilem. Isso é torcer a palavra divina para o próprio benefício, coisa diabólica. Leia Mateus 4:1-12. Ou argumentar que estamos protegidos até de coisas venenosas e de animais peçonhentos, ou que o justo não mendigará o pão, ou que ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ao contrário, nesse mundo passaremos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo. Não. Cada um de nós, conscientes da nossa pequenez, deve se esforçar, gastar o máximo de energia em amar a Deus acima de qualquer coisa, até que isso tome conta de todo o nosso ser. Observe os versos 31 e 32. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que realmente precisamos aqui, Deus nos dará, porque Ele é o bom pastor, que nos leva a verdes pastagens e águas tranquilizadoras. Então, quando toda a nossa vida for realinhada a partir da compreensão de quem Ele é, o que Ele quer e que tudo vem dEle, nada realmente nos faltará, mesmo em escassez, fome, nudez ou espada. Afinal, as dificuldades do tempo presente são incomparavelmente menores do que a glória que nos está proposta. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar seu reino. Ore comigo. Pai, pedimos, aplica aos nossos corações a certeza dessas palavras. Clamamos, fortalece o nosso coração. Dá-nos a clareza das tuas vontades. Fortalece a nossa vida para que possamos obedecer a tua palavra. Protege-nos no nome santo de Jesus. Amém.